Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Gênesis capítulo 4, o versículo 16, 17. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Nós precisamos entender o mundo em que vivemos para discernir a obra de Deus e o caminho do homem. Vamos detalhar esta cena. Abel, o irmão mais novo, estava morto. Ele dera testemunho de Deus a Caim. Os pais de Caim, Adão e Eva, estavam vivos. Contudo, Caim se afastara da casa dos seus pais, indo residir no oriente do Éden. Nós estamos no capítulo 4 de Gênesis. O próximo filho de Adão só será citado nos últimos versos deste capítulo. Ali conta o nascimento de Sete. Ainda que Sete possa ter nascido logo depois da morte de Abel, primeiro a Bíblia retrata a história de Caim, depois a de Sete. Por que esta distinção? 1 aos Coríntios, capítulo 15, o verso 45 e o verso 46. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O que a palavra de Deus nos ensina é que antes de surgir Sete, o homem espiritual, é preciso surgir Caim, o homem natural. Aplicado em nossas vidas. Primeiro nascemos de mulher, ser natural, somente depois de recebermos Jesus como Salvador e Senhor, é que nascemos de novo e nos tornamos seres espirituais. Antes dos 18 anos, eu era homem natural. Depois, homem espiritual. Antes, meu destino era a morte eterna. Depois, a vida eterna. Assim acontece com todo ser humano na face da terra. Voltemos a Caim. Caim, o homem natural. Ele cometeu um homicídio. Havia matado o seu irmão Abel. E pior, ele rejeitou o perdão de Deus. Nós lemos em Gênesis capítulo 4, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Assim como Caim, toda a humanidade retirou-se da presença de Deus. Como sabemos disso? Porque a morte passou a todos os homens. Está em Romanos capítulo 5, o versículo 12. Alguém pode dizer, mas as pessoas dizem crer em Deus. Sim, ouvimos. Contudo, é uma afirmação que não leva a pessoa necessariamente a crer no Filho de Deus por Deus enviado. Caim conhecia Deus. Caim falou com Deus. Caim rejeitou o perdão de Deus e Caim saiu da presença de Deus. Caim fez tudo isso de modo consciente e pensado. Hoje, e depois de Caim, a humanidade tem o mesmo procedimento de se afastar da presença de Deus, contudo de forma inconsciente. Agora vem o ponto que quero destacar. O que fez Caim fora da presença de Deus? Primeiro, ele constituiu para si uma família. Para quê? Para se perpetuar na terra. Nada mais natural. O que mais fez Caim? Segundo, Caim edificou uma cidade, e daí a civilização, como acontece até hoje, mas sem o objetivo de buscar a Deus. E os seus descendentes? Os descendentes de Caim, o que eles fizeram? Jabal deu início à pecuária.
Jubal desenvolveu as artes, portanto, a música e os eventos culturais. Tubal-Caim aplicou-se à indústria. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 20 a 22. Resumido, a sociedade que conhecemos hoje, com suas cidades, as zonas rurais, a cultura, a indústria, tem o seu DNA desenvolvido fora da presença de Deus. É isto que o homem natural faz. É esta a sua índole. Se Deus deixar, a sociedade continuaria o seu desenvolvimento sem o testemunho de Deus. Mas havia um homem chamado Abel, que deu testemunho a Caim, e Caim matou Abel. A sociedade, como nós a conhecemos, ela desconhece Deus. Ela trabalha, ela vive, ela se preocupa, ela cresce, ela se ergue, ela se desenvolve sem a presença de Deus. Nós vemos hoje a globalização, nós vemos hoje o desenvolvimento da tecnologia, nós vemos os homens viajando de um lado para o outro, mas sem a presença de Deus. O DNA da sociedade é de não ter Deus em seu coração. E o testemunho de Deus se faz presente em meio dessa geração ímpia que não conhece o Senhor, que não conhece a vontade de Deus, que se afasta da presença de Deus e que faz o quê? Constrói família, edifica a cidade, desenvolve a pecuária, a agricultura, a cultura, desenvolve a indústria e faz tudo isso sem a presença de Deus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.